Paz e luz seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, te ilumine. Vamos falar a pedidos dos nossos internautas, né? Do canal Joilson de Assis. Você vai colocar Joilson de Assis no Google, no YouTube, e você vai ter o Channel, Joilson de Assis Channel. Clica lá e você vai ter um canal com centenas de palestras e estudos para você. Joilson de Assis, tudo junto, minúsculo, sem espaço, né? No Google ou no YouTube. É fácil de achar, tá certo? E recebemos muitos e-mails, né, de nossos internautas e leitores do livro Enigma dos Sonhos, enigmadossonhos.blogspot.com, um livro que fala sobre os sonhos, solicitando que nós fizéssemos uma palestra a mais sobre possessões. Então vamos falar acerca dos princípios das possessões. Vamos fazer um comentário sobre possessões demoníacas e quais são os princípios que essas possessões seguem. Possessão total, né, nós encontramos em primeiro lugar as possessões totais, que são aquela possessão onde o demônio toma conta totalmente da pessoa. Então, a pessoa, ela é possuída completamente. Então, quem pensa ali, quem está agindo, quem está falando é o demônio, né? São os princípios das possessões. Esses princípios das possessões nós podemos encontrar na Bíblia, né? No caso do endemoniado gadareno, ele estava possesso totalmente, a tal ponto dele viver pelos cemitérios se batendo, não tinha corda que pudesse o segurar, tal era a possessão daquele homem. E também temos o caso de Judas, né? Quando Jesus Cristo falou, um de vós é o diabo. Então o diabo estava dentro de Judas ali para trair o Senhor Jesus. Temos também possessões parciais, ou seja, uma pessoa é possessa e depois fica livre, e assim por diante, e a gente fica na dúvida se aquela pessoa está possessa ou não, porque tem hora que é o demônio que fala e tem hora que é a pessoa que fala, né? São possessões parciais, e essas possessões parciais são são muito evidentes, acontecem muito, as que mais acontecem, né? Existem também possessões periódicas. Quais seriam essas possessões periódicas? Seria por tempo, ambiente, ou seja, uma pessoa que ela só manifesta algo demoníaco quando está em determinado tempo, período do mês ou ambiente, ou seja, ela é totalmente normal em todas as situações, mas quando chega aquele ambiente, ou seja, tem gente que é totalmente normal no trabalho, mas quando chega em casa está totalmente possessa, contra os filhos, contra a mulher, contra o marido. Então as possessões periódicas. São aquelas possessões que o demônio ele entra em determinada situação e períodos da vida da pessoa, né? Vamos também ver a questão da possessão intelectual. Encontramos isso quando Jesus falou para os fariseus que o pai deles era o diabo, né? E os fariseus queriam agradá-los. Fariseus e escribas, né? Vós tem por pai o diabo e tentais agradar. Então existe uma possessão intelectual, ou seja, através de uma ideia, de um conceito, de uma filosofia religiosa ou não, o demônio pode tomar a mente da pessoa, né? Pode amplificar aquele sentido na mente da pessoa, e aquela pessoa vai ficar presa ao demônio, à situação que ele quer que ela fique presa, através de uma ideologia, de uma religião ou qualquer outra coisa semelhante. Essas são as possessões intelectuais. Os fariseus eram filhos do diabo e os escribas estavam agradando o diabo. Isso dito pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, a ideologia deles foi de alguma maneira deturpada pelo diabo, e através dessa filosofia e desses conceitos que eles tinham, o diabo os manobrava, jogando eles contra o Senhor Jesus, né? Isso acontece nos dias atuais também. Opressão.
O que é opressão? Geralmente as pessoas oprimidas, elas são aquelas pessoas perseguidas. Elas são pessoas que foram espraguejadas por pai e por mãe. Às vezes não é nem espraguejada, mas elas fizeram pactos com o diabo. Ou elas prejudicaram alguém enviou o diabo atrás dela, né? E essas pessoas, elas são oprimidas, elas escutam vozes, veem vultos, e elas não têm paz durante o sono, principalmente durante o sono, porque é durante o sono que ele tenta tomar outras possessões, ele tenta se encaixar. E essas pessoas oprimidas, geralmente, elas prejudicam, elas são primeiramente prejudicadas e prejudicam muita gente, né? E também existe a influência demoníaca, chamada possessão influenciada, que é momentânea e repentina, e pode acontecer, né, em qualquer pessoa, né, que não tenha fé no coração. Mas no caso aqui nós encontramos um exemplo de Pedro, que seguia o Senhor Jesus, que foi chamado pelo Senhor Jesus, e repentinamente, quando Jesus estava falando acerca da sua morte, Pedro disse: Senhor, não deixe que façam isso contigo. Não, Senhor, não deixa não. Senhor, tenha misericórdia de ti. Não, aí o que o Senhor Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, era o diabo dentro de Pedro. Fica até uma coisa meio chocante. Pedro, né, um dos chefes dos discípulos, né, ser usado pelo diabo. Sim. Geralmente as pessoas associam possessões demoníacas àquele demônio que cai, gemendo, fazendo barulho, vai matar, vai matar. Mas existe também essas possessões de influência. E elas são mais frequentes do que você imagina. Às vezes, você está indo no caminho certo. Aí vem alguém e diz: não, não vai por aí não, vai por aqui. Mas essa pessoa que está dizendo isso é o diabo. Ah, não, mas é minha amiga, é meu irmão, meu parente. Mas ele está sendo usado. Não vamos também entrar naquela dos crentes fanáticos, que tudo é o diabo. Não, mas que existe sim, essa parte existe. E se você for sensível à voz do Espírito Santo e ao mundo espiritual, você vai perceber que aquela pessoa não falou dela mesma. E inclusive existem N casos que tratei, que chegaram até a mim, de pessoas que estão no lugar, alguém diz algo, aí quando ele pergunta: o que foi que você disse? Eu disse, eu? Não, eu não. A boca fala e a pessoa nem percebe. Ou seja, um pastor amigo meu disse que iria fazer algo muito grande, tal. E tem um amigo dele também da igreja, do lado dele, né? E o amigo dele disse: se deixarem. Aí o pastor olhou e disse: o que foi, meu irmão, que o irmão falou? Eu falei não. Não, meu irmão, você falou agora. Diga aí o que você falou, eu não entendi direito. Eu não falei não. Isso aí chama-se possessão de influência, né? E apesar de muitos evangélicos não admitirem, isso acontece dentro da igreja mesmo. Porque aconteceu dentro dos discípulos de Jesus. A igreja não é melhor do que os discípulos de Jesus. A igreja de Jesus eram os discípulos. E foi o Pedro que foi usado naquela hora para tentar impedir a morte de Cristo Jesus. E era o diabo usando a língua dele. E às vezes você não admite que dentro de uma igreja cheia de gente com vários níveis espirituais tenha este problema também. Se houve, quando Jesus, que é melhor do que qualquer pastor que existe, porque ele é o primeiro e o pastor dos pastores, houve essa influência maligna. E essa influência maligna, Cristo detonou e disse logo: você é o diabo, para trás de mim. Poderia ser uma coisa até feia, né, de Jesus Cristo falar isso. Todos esses tipos de possessões têm por base os sentimentos. Que sentimento? O sentimento é quem atrai o demônio. Um sentimento igual ao demônio atrai o demônio. Ou seja, o vínculo de ligação existente entre a pessoa e uma entidade espiritual é um sentimento. Ou seja, alguém que tem um sentimento mau
atrai coisas más para ele. Demônios, ou seja, ódio, rancores. Esses problemas geralmente tem uma mágoa no meio, um rancor no meio. Toda e qualquer possessão pode ser repreendida. Agora, esta possessão de influência é muito perigosa, porque você não sabe que é o demônio que está falando. Você pensa que é um amigo seu, que é um parente seu, mas é o diabo na pessoa, tentando dirigir a pessoa para o lado errado. Não é questão de fanatismo, porque tem gente que vê diabo em tudo, né? Não é nada disso, mas é questão de sabedoria, em saber que existe esse tipo de possessão. Então está aí, vamos para o próximo comentário sobre possessão demoníaca, os princípios das possessões demoníacas. Como é que acontecem?